Estamos começando aqui mais um super programa e hoje promete, eu estou com um líder de mercado aqui. É a maior autoridade no que ele faz. E outra, lançando uma mentoria que vai encurtar a sua jornada ao sucesso pelo menos uns 10 anos. Não é não, Matheus? Bom dia, Brasil, boa tarde, Itália, boa noite, Japão. Mais uma vez, nós estamos aqui não só para o Brasil, mas para o mundo, com esse podcast Fala Liderança, que já é sucesso internacional. Estaremos hoje entrevistando uma das maiores relíquias do empreendedorismo aqui da nossa cidade. E eu acho que, antes de mais nada, vou passar a bola aqui para o Liderança para poder colocar essa apresentação dessa pessoa ilustre que nós vamos fazer a esse podcast maravilhoso hoje. É isso mesmo, querido? Com toda certeza, se eu falei que a mentoria dele vai trazer para você um ganho de 10 anos, ele vai antecipar seu resultado de 10 anos para o momento presente, esse podcast vai te garantir pelo menos um aninho, porque ele vai entregar o ouro do sucesso. Senhoras e senhores, lideranças, com vocês, Ivan Sena. Seja bem-vindo, liderança. Que coisa boa, hein? O que fazer depois de uma apresentação dessa? Não precisa nem se apresentar. Obrigado. Não precisa nem apresentar. A gente faz de propósito. É uma honra estar aqui com vocês. Dois gigantes, né? A gente tem mania de falar gigantes, pode falar gigantes, né? Claro. Então, é uma honra enorme estar aqui com vocês, um prazer. Já vendo aí vocês, essa animação toda, essa constância, essa sintonia entre vocês aí, tá muito grande, né? Muito boa. E eu tô aqui, cara, até envergonhado, para ser sincero. Que isso, Ivan? Mas confesso a vocês que darei o meu melhor para que realmente as pessoas que futuramente possam estar nos assistindo, e hoje estava sendo gravado, está sendo ao vivo também. Isso. Então, assim, hoje os que estão nos vendo e os que poderão nos assistir, possa realmente crescer esse ano, ou mais do que um ano, dentro do que nós vamos falar aqui. Com toda certeza. Ivan, para mim é um dos meus mentores, é um dos caras que eu modelo, que me inspira pra caramba. Tive a alegria, logo no início da nossa amizade, de viajar com ele para Maceió. Foi ele e a família, foi eu e a minha. E lá a gente se encontrou, o pau torou, foi bom demais. Muito bom. E muitos aprendizados, assim, foram momentos incríveis. E de lá para cá, ele para mim é um mentor, é um cara que eu admiro, que eu respeito, que eu modelo. E para mim é uma honra imensa ter você aqui compartilhando com a nossa audiência, com a galera que caminham conosco, um pouquinho da tua sabedoria, um pouquinho da tua experiência. O Ivan é um shark dentro do Líderes do Brasil. Dentro do Líderes do Brasil, Matheus, nós temos o Júnior, que é um empresário que está bem no iniciozinho, o Sênior, que é um empresário já consolidado, mas ele ainda não pode se ausentar muito da operação, porque a operação não roda sem ele, então ele precisa aprender mais sobre gestão, mais sobre pessoas. Nós temos os Masters, que são os caras que já têm uma operação mais bem consolidada, já têm uma maturidade de negócio, e acima deles, só os Sharks, que são os líderes de mercado, que é o caso do Ivan. Olha que honra. Que nos honra muito assumindo essa função. Shark Leader. Shark Leader. Essa é a categoria do Ivan dentro do Líderes do Brasil. Coisa boa. E aqui nós vamos debater alguns assuntos importantes, né, Matheus? Tamo junto. Vamos conversar com o Ivan sobre o quê? O que você acha que seria interessante você fazer? Faz uma pergunta pro Ivan. Querido, Pergunta aí, vamos Matheus. ao Yoshi Pergunta aí, assim, Matheus. todo... Sem essa voz de locutor, né, cara? Porque já uma intimida voz. a gente. Você tem que ver a Já com mensagem essa de amor. Então, voz de fala uma locutor. voz. Você já teve carro de mensagem? Já. Não, mas eu Não? já fui, eu já participei de uma rádio pirata aos 12 anos de idade, eu falava bem pertinho no microfone assim. Como é que você falava, Matheus? Hoje nós vamos fazer aquele programa para ouvir e amar. Olha só. Que coisa boa, Matheus. Meu querido, Coisa boa. Vamos todo nessa. começo tem um início e eu quero saber de você como essa sua vida no empreendedorismo começou. Você já veio de uma família de empreendedores, de empresários, você foi o primeiro da sua família. Conta um pouco desse início, até mesmo para que as pessoas possam entender como você chegou onde você chegou. É uma história longa, vou tentar encurtar o máximo aqui. E essa questão do empreendedorismo, ela já nasceu dentro de mim. Eu não conhecia o meu pai até umas 3 ou 4 semanas atrás, acho que até um mês atrás mais ou menos. E eu fui a Caruaru, no interior de Pernambuco, vou conhecê-lo. E aí eu entendi onde que realmente essa veia está. O velho está com 82 anos e sempre buscando ali, dentro da condição dele, empreender. E aí eu vi que realmente eu nasci para isso. Porque ao nascer, a minha mãe faleceu do meu parto e eu fui doado por esse senhor, que tive o prazer de conhecer agora, para uma outra família. Essa família não podia ter filhos e eles criaram 7 filhos adotivos. Caramba. 7 filhos adotivos. Mas ali, cara, de verdade, eu sempre me destacava, às vezes, dos outros irmãos,
Porque aos 12 anos de idade, enquanto os meninos brincavam de carrinho, eu fabricava os carrinhos de lata para vender para eles brincarem. Então ali eu comecei de verdade, eu acredito, com o meu empreendedorismo. Logo pouco tempo depois, eu vim para... Eu comecei a plantar hortifrutis e ia para a feira vender. Então eu gostava de tudo isso. Então eu sempre tive comigo essa veia muito empreendedora. Que legal. Eu nunca, de verdade, passei a ser CLT. Nada contra, tá? Eu acho até que você pode empreender até com mais segurança sendo CLT, Sim. mas eu nunca foi realmente a minha vertente. Eu tive 2 empregos na vida. Casas Pernambucana, vamos falar aqui, fazer um mexer, né? Pode. Um mexão, né? Desculpa. Então, assim, e Coca-Cola. Os 2 eu trabalhei mais ou menos 1 ano e, literalmente falando, quando eu saí, os meus 2 chefes ficaram assim, chorando da lágrima cair mesmo, pedindo, não saia. E eu saí sempre porque eu tive sempre essa aptidão pelos negócios. E poderia dizer para você o seguinte, que em Uberlândia, onde foi o meu primeiro grande negócio, com muito aprendizado, poderia passar para vocês aqui. Não sei se nós poderíamos já adiantar alguma coisa, Pode. porque você fez uma pergunta logo comprida e complexa, né? Então, Não, mas a gente vai tem que passar comentando. alguma parte. Então, em Uberlândia, eu comecei ali como pintor de letra, não gostava de ser pintor de letra, nunca gostei, porque você andava sujo de tinta. Faixas, letreiro, né? letreiro em parede, essas Você foi coisas. que ano, Ivan, né? mais ou menos? Então, pô, cara, aí tu me aperta. Não, né? mas- 2012, 2013. É porque eu quero mostrar. Não é porque eu vou ter que entregar a idade, não, porque ele tem é por isso, não 39 anos. Não tem problema com a minha idade. Não. Porque eu realmente não lembro. Não As lembro. coisas parece que acontecem. Mas a Então, pergunta, assim, ela veio justamente para mostrar que na época que o Ivan começou nesse negócio, a tecnologia era mínima. não tinha Não tecnologia. existia. Aí, ó, pois Não tinha. Mínima. Tanto é que eu vim acompanhando, olha a empresa aí, coisa boa. Eu vim acompanhando a evolução da tecnologia, né? Isso, graças a Deus, é uma das coisas que me trouxe até aqui. Mas, assim, lá como pintor de letra, em Uberlândia, eu cheguei a ser a segunda maior empresa, que não era comunicação visual, era a segunda maior empresa de propaganda que a gente falava, lá de de Uberlândia. E eu tinha vários e vários pintores. Mas, até chegar aí, teve toda uma história. E eu que gostaria muito de compartilhar 2 aprendizados para você levar para a tua vida aí, ó, e eu tenho certeza que vai somar muito. Um dia eu estava sujo de tinta, lá em Uberlândia, e muito sujo de tinta mesmo, porque pintor de letra, você tinha andava sujo. Eu estava escrevendo um letreiro lá, um cara passou e falou assim, quando você terminar aqui, cara, passa ali, deixou um cartãozinho em tal lugar e me dá um orçamento. Eu terminei o trabalho e fui dar o orçamento para ele. Quando eu cheguei lá, ele me mostrou o que eu queria, eu ali muito ansioso para fechar aquele trabalho, falei o preço para ele, ele me olhou de cima a baixo assim e falou, você não acha que você está muito sujo para você querer ganhar o que você está me cobrando nesse trabalho? Nossa, caraca. Bom, mas naquele momento ali, olha a carinha de vocês, caraca, mas como eu reagi àquilo? E aí onde eu estou falando para vocês, minha mãe faleceu do meu parto, eu vim para uma família muito difícil, eu fui abusado sexualmente na infância, então passei por coisas que isso aqui era simplesmente mais uma na minha vida. Porque eu nunca escolhi o vitimismo para me defender. Eu sempre escolhi o vitimismo como combustível para o meu sucesso, para a minha realização, para tudo aquilo que eu queria. Porque eu sempre soube aonde eu queria chegar. Aliás, sei até hoje, não cheguei ainda, mas sei até hoje aonde eu quero chegar. Porque eu quero chegar muito além do que eu estou e como nós estávamos conversando ali, não é por dinheiro. E nesse momento eu entendi o seguinte, cara, eu sou o primeiro produto da minha empresa. Então eu preciso o quê? Eu preciso estar arrumado, cuidar de mim, para que eu possa valorizar melhor o meu produto. Esse foi um insight que eu tive há vários e vários anos. Eu estou falando isso aí, sei lá, 30 e poucos anos atrás, 35 anos atrás. Eu falei, não, então eu preciso entender que para dar orçamento, eu não posso ir sujo de tinta, eu tenho que estar arrumadinho. Então você tem que entender, trabalhar a imagem. Então você tem que entender que o primeiro produto da sua empresa é você. E quanto mais você se valoriza, mais você investe em conhecimento, mais você investe na sua aparência, mais você investe na sua pessoa, mais você pode cobrar melhor o seu produto.
E isso foi um divisor de água naquela época para mim, que eu cheguei a ter 30 pintores de letra, pintando letra 24 horas para mim, lá em Uberlândia. Então, assim, ganhava muito dinheiro. E passando mais adiante, o segundo aprendizado que eu tive, posso comentar 3 com vocês aqui. Claro. Falei 2, mas eu vou falar 3. O segundo grande aprendizado que eu tive em Uberlândia eu fui atender a Monza Veículo, que era o Júnior, que depois foi um dos fundadores da Localiza. E na época ele tinha uma indústria, ele tinha uma concessionária em Uberlândia que chamava Monza Veículos. E eu fui atender ele. Eu já fui bem arrumadinho. E eu cheguei lá, ele me perguntou, ele era um cara muito exigente, me fez várias perguntas sobre aquilo que ele queria. E quando ele terminou, ele me falou o seguinte, olha, eu vou fechar o trabalho com você, mas deixa eu te falar uma coisa que, assim, você me despertou bastante, mas bastante mesmo, e eu tenho que compartilhar isso com você. Eu falei, o que foi? Ele falou, você sabe muito do que você está vendendo. E o que eu digo para você e o que eu digo para os meus vendedores, na época ele tinha acho que 4 ou 5 concessionários, uns 300, 500 colaboradores, ele virou para mim e falou assim, olha, eu falo para todos os dias meus colaboradores, você não precisa ser o melhor em tudo, você precisa ser bom naquilo que você faz. E aí foi a minha segunda chave. Eu falei, cara, isso vai me levar ao sucesso. Então eu preciso cuidar da minha aparência. Não tem uma fotinha daquela minha aí, né? Para colocar, da antiga. Chegou a me mandar. Então, assim, porque aí você pode ter uma ideia. Então, eu falei, não, então eu tenho que cuidar de mim. E a segunda chave foi essa, eu preciso entender do que eu estou fazendo. E isso realmente me levou a um grande sucesso. Você saiu aí daquele conceito de preço para valor. Preço para valor. Né? Hoje é muito... Hoje não, sempre. É muito nítido as pessoas entrarem na briga, na rinha, realmente, de preço. Um está vendendo por 10, o outro não. Se ele está vendendo por 10, eu vou ter que vender por 9, senão eu não vou conseguir vender. Aí baixa para 9, o outro baixa para 8, baixa para 7. Daqui a pouco estão vendendo de graça. Estão dando realmente o produto ali. E você entendeu, desde cedo, pelo que você conta, né? A compreender realmente que o valor ele é muito maior do que o preço quando você tem ali esse know-how que você tinha, né? E quando você virou aquela chave da mudança realmente da aparência. A gente vê muito isso em tudo que a gente passa hoje para poder comprar alguma coisa, seja um imóvel, seja um veículo, seja até mesmo uma roupa no shopping, né? Se a pessoa que está nos atendendo, se o vendedor, ele não tem uma boa aparência, e boa aparência não tem nada a ver com boniteza. Com boniteza, verdade. Porque tem muita gente que acha que você ter uma boa aparência é você ser bonito, não tem nada a ver. Cara, boa aparência é você se vestir adequadamente. Cheiroso, não tem roupa cara, não tem isso. Nada disso. É você se vestir adequadamente. Isso, a primeira... É difícil você mudar, ter uma primeira impressão. A primeira impressão normalmente é a que fica. Então, se você está maltrapilho, se você não consegue realmente ter uma aparência ali digna daquilo que você está vendendo, às vezes eu até pergunto assim, você compraria aquilo que você está vendendo? Porque às vezes você não tem nem a autoridade para vender para si mesmo aquilo, como é que você quer vender para os outros? E, cara, eu achei isso extraordinário, essa forma que ele teve essa virada de chave. Deus usa algumas pessoas nas nossas vidas para poder fazer essa virada de chave. Algumas pessoas, naquele momento que o cliente falou, pô, como é que você Rogério Castelo Romani. Olha, você não esqueceu. Isso foi tão forte na sua vida que, para algumas pessoas, aquilo poderia ter sido o terror. Teria sido ali o fim. Nossa, eu fui humilhado, me jogou lá no chão, acabou com o meu dia, acabou com a minha vida. Você pegou aquilo, o nome disso, né? Resiliência. Você caiu no chão, você se levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima. Você pegou aquela negatividade ali, transformou em energia. Falar assim, esse cara falou isso, que eu não posso cobrar, maltrapilho. Quer saber de uma coisa? Eu vou ser o cara mais top no meu segmento, vou andar arrumado, vou fazer diferente e eu vou cobrar um preço alto. E é isso que acontece. Exatamente. E sabe o que acontece, Ivan? A gente precisa entender o seguinte, que acima de nós existe algo, nós acreditamos muito em Deus, mas acho que assim, estamos nós aqui, acima de nós existem as regras, e acima das regras, Deus. Então, ele respeita a justiça, as regras se baseiam nem sempre na justiça nossa, mas numa justiça divina. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque é o seguinte, a gente não tem controle absoluto
sobre as coisas que nos acontecem. Você não sabia que esse cara ia falar isso pra você. Você não tinha controle sobre aquilo. O único controle que nós temos é o controle de dar significado para as coisas que nos acontecem. Então o que acontece? Não adianta você ficar lamentando pelas coisas ruins que te acontecem. Existe alguém, que não é Deus, mas existe a regra do jogo que está acima de nós, que determina quais são as cartas que vão vir para as nossas mãos. E é com essas cartas que você precisa dar sentido para a vida, porque não tem como viver uma vida de fantasia achando que tudo vai ser lindo, que tudo vai ser flores, que vai ser só aquela alegria, aquela felicidade. Não, você precisa entender que a vida vai vir com surpresas. Algumas muito agradáveis e outras que você vai ter que ressignificar para dar um sentido, para dar um propósito. Você fez isso. Você poderia ter feito exatamente como o Matheus falou, ficado indignadinho, triste. Essa geração Floco de Neves de hoje, que talvez Nutella teria se comportado desistindo. Então você falou, não, peraí, esse cara tem razão. Esquece o que ele falou. Esquece a questão do sentimento. Ele tem razão. E você pegou aquilo lá, ressignificou e se transformou. E você é de uma elegância, Ivan. Quem te conhece sabe. Obrigado, você aprendeu, rapaz. Esse negócio foi bom pra você. E você já agradeceu esse Rogério? Cara, um dia ainda vou ter essa oportunidade. Tem que agradecer esse cara. Né? Um dia vou ter a oportunidade. Não foi ele na me melhor segue forma. hoje no Instagram. Ele me segue. Rogério, você foi ocupado. Você foi ocupado, cara. Não, e assim, poderia ter sido de uma forma mais... Não foi do jeito que ele quis falar e tá tudo certo. Mas às vezes, se fosse ali mamão com açúcar, de uma forma mais amena, não teria entrado da forma. Cara, você já viu o impacto, né? Exatamente. Aqui, que figura. Olha, meu Olha isso aí, senhor amado, né? Não é você ali não. Olha aí, ó. Sério? Esse cara aqui pode cobrar quanto? Esse cara sou eu. Vou ser brincadeira. Quanto é que esse cara pode esquerda cobrar? parece que tem uns 70 anos, não parece? Parece. 70. Pois é, olha aí, ó. Eu era essa figura. Rapaz. Eu era essa figura aí, ó. E se transformou nesse homem elegante aí. Eu era essa E figura. hoje pra botar um preço o cara Hoje paga. tô melhor, né? Que já fiz até transplante. Tá mais cabeludo mesmo, é isso Você mesmo. tá vendo? Ele tá até mais cabeludo, né? Caraca. Pois é. Evolução. Desse jeito, Pois é, evolução. Rogério, você foi o culpado aí dessa revolução. O responsável. Exatamente. Outra sacada que você trouxe, que acho que foi a segunda dica que você trouxe pra nós aqui, Ivan, foi de a gente ser perito naquilo que a gente faz. Perito no que faz. Perito. Cara, você não precisa ser o melhor, mas você tem que estar pelo menos no pódio. Tem que estar no pódio. Não tem jeito. Entendeu? Você tem que estar ali. Porque hoje, com o advento da internet, as pessoas acham que vai haver 2, 3 cursos na internet. Nossa. Tem uns coach malucos que ficam Uhum. mandando você largar as coisas e sair empreendendo. E aí, o cara acha que é desse jeito que ele vai entrar no mercado. Entenda uma coisa. Se eu te desse hoje, falando pra você, ei, olho no olho, olha aqui na bolota, do zóio. Esse zóio verde. Não, quem dera. Aí o problema seria mais... O problema seria mal. Seria. Aí, enfim, não quero falar de passado, porque eu também não tô naquela melhor fase. Tô correndo atrás. Bom, quebrou até o raciocínio e a liderança. Mas olha aqui pra mim aqui que eu vou... Se eu te desse hoje um carro de Fórmula 1, o que você faria com esse carro? Nada, porque você não sabe. Não adianta ter o carro de Fórmula 1, que seria um baita de um carro, se você não consegue nem tirar ele da garagem. Você tem que saber primeiro do negócio, tem que ter propriedade, tem que ser o melhor. É que nem o Ivan falou, talvez não o top 1, mas tem que estar no pódio. Tem que ter perícia, né, Ivan? Tem perícia. Porque senão, amigo, o mercado te engole. E hoje é uma facilidade tremenda. Eu vejo muitas pessoas, eu falo isso até dentro da gestão da empresa e tudo. A gente vê muitas pessoas querendo diversificar demais tudo. E acaba não sendo perito em uma coisa, acaba não sendo bom em uma coisa. E é muito normal. E quando as pessoas me perguntam assim, Ivan, o que dá dinheiro? Tudo dá dinheiro, cara. Tudo dá dinheiro. Tudo dá dinheiro. Desde que você foque, né? Entendeu? Desde que você foque, faça bem feito, saiba o caminho. E quanto mais você tem clareza, quanto mais você tem conhecimento, mais, cara, você tem um encurto aí de caminho e você tem clareza dentro do teu caminho. E é só isso que você precisa. Então, quanto mais clareza, quanto mais sabedoria, quanto mais você conhece daquilo que você quer, cara, mas você tem uma certeza muito mais segura. O caminho está claro, o caminho está objetivo. E aí não tem erro, cara. Então, assim, cara, eu conheço gente aqui de Brasília, super bem de vida, vendendo, posso falar até o nome, o seu Raimundo, né? Aqui do setor comercial norte, ali no comecinho, seu Raimundo vendendo espetinho debaixo de uma árvore ali. Tem casa de praia, tem apartamento, criou 3 filhos, formou os 3, um é médico, acho que é advogado, um é dentista, e assim, tem carro novo, tira férias 2 vezes por ano, vendendo espetinho embaixo de uma árvore. Então, cara, o que não dá dinheiro, velho? Tudo dá dinheiro. Depende só de você. Depende do que você quer fazer com aquilo
aquela aquele informação. negócio, né? Nós temos duas... Não é que temos duas opções, mas acontece o seguinte, você pode optar em ser uma raposa e desenvolver inúmeras habilidades, e ser boa nisso. Tem pessoas que conseguem desenvolver essa perícia, são polivalentes, tem essa condição, mas quantos não conseguem? Essa é a pergunta. Quantos não conseguem? Agora, é mais fácil para todo mundo ser um porco-espinho, que a única habilidade é se fechar. Mas quando ele se fecha, Ivan, ninguém consegue atacar. Por quê? Porque ele é perito em se proteger. É a única habilidade que ele tem, é aquela. Ele não morde, ele não arranha, ele não faz nada, ele só se fecha. Por quê? Ele é perito naquilo. É muito mais fácil você se especializar em alguma coisa e ser perito do que você pegar várias frentes e tentar ser uma raposa. Porque Exatamente. pode ser que você consiga, mas quantos não consegue? E se você for aquele que não consegue, você vai correr o risco? É melhor ser um porco-espinho. Ô, Dai, e até assim, esclarecendo bem isso aí, né? Porque talvez alguém que esteja nos ouvindo, ou nos vendo aí nesse momento, pode perguntar assim, uai, mas e a pessoa que tem 5, 6, 10 negócios? Então a gente tem que deixar até isso bem claro, né? Sim. Cara, você pode ter 1000, mas desde que você tenha o primeiro bem feito. Excelente. Hoje eu tenho vários outros negócios. Nós temos 9 operações. Só que assim, o primeiro teve que ser bem feito para que eu tivesse base para fazer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Agora as pessoas confundem, é justamente isso. Logo no começo de cara, ele Antes já de quer ter consolidado já o quer primeiro. consolidado, então ele já quer fazer o segundo, o terceiro, ele pensa de manhã em vender copo, à tarde ele quer vender computador, de noite ele quer vender carro. Então assim, ele não está foca. sempre ali com foco em tudo e não faz nada. E só finalizando essa história lá do Uberlândia, o terceiro que eu queria compartilhar com vocês é que dinheiro e falta de humildade não guarda desaforo. Ganhei muito dinheiro, cresci bastante e uma das coisas que é base da minha vida, que chama-se espiritualidade, eu perdi essa espiritualidade, eu perdi essa humildade, me tornei uma pessoa, de certa forma, arrogante, e aí veio o preço por isso. Quebrei, de ver oficial de justiça entrar dentro da minha casa para tomar um videogame do meu filho. Nossa. E aí eu digo para vocês que é lema da minha vida, não é o nome da minha mentoria, né? Porque é entregando o resultado da mentoria, mas que é algo muito forte na minha vida que eu trago, que é realmente como começar do menos zero. E aí começa a minha história em Brasília. Do menos Já zero. com esses dois grandes aprendizados que me ajudaram bastante e com essa terceira que para mim foi algo marcante. É algo que, mesmo em Brasília, passando necessidade todos os dias, passando fome mesmo, cara. Fome, andando a pé e muitas necessidades, eu falava para Deus o que falo hoje, até todos os dias da minha vida, em minhas orações. Não me dê se eu não estiver preparado para receber. Porque eu não estava, recebi e perdi tudo. Então hoje, por exemplo, eu não tenho medo de não ter. Eu tenho medo de não estar preparado. Eu não tenho medo de perder. Eu tenho medo de não estar preparado. E é por isso que eu acredito tanto na sabedoria, no conhecimento, porque isso realmente é o que faz a diferença na vida do homem. Cara, que Caramba. bacana. É nítido a forma que você lida com a vida hoje. Eu acho que para quem já te conhece e para quem está te conhecendo agora, a forma que você transborda. E você só é a pessoa que você é hoje, Ivan, pelo fato de você ter passado por tudo aquilo que você passou. Muitas pessoas não entendem os desertos que elas passam, as quedas realmente que elas levam durante o caminho, mas Deus, Ele permite que essas coisas aconteçam para te edificar, para te dar sabedoria. Porque a sabedoria que você tem hoje, ela só foi adquirida pelo fato de você ter passado por esses processos no meio do caminho. Com certeza, se você não tivesse passado por isso, você seria uma pessoa completamente diferente. Talvez não estaria transbordando esse conhecimento, esses ensinamentos e a forma que você lida com a vida, né? Então, é nítido, dá para ver realmente que você é uma pessoa que hoje é transformada, né? Você teve que passar por esses processos para se transformar. E eu vejo claramente que você transborda essa alegria, essa energia e influencia, né, as novas gerações. Agora, meu querido,
quais são as empresas que você tem hoje? Até para quem não te conhece, para entender. Quais são os ramos de atividade que você atua? Né? Eu prefiro ir por essa linha, tá? Então, hoje a gente atende de cosméticos, a comunicação visual, a painéis de LED, fabricação de painéis de LED, consultorias. Então, nós estamos ali dentro desse mix de trabalho, de serviço. Então, hoje já com faturamentos bem expressivos, na casa de milhões por mês, graças a Deus. Mas, assim, tudo, como você falou, construído dentro de uma história que eu digo para todo mundo, que depois que você... Eu tinha um amigo meu que falava o seguinte, cara, depois que você fabrica o primeiro milhão, a gente fala fabricar, né? Eu falo muito fabricar. Então, depois que você fabrica, porque você trabalha, né? Então, você fabrica o primeiro milhão, parece que os outros vêm mais fácil. Eu tenho uma dificuldade tremenda de falar de números e de resultados. Eu sempre falo isso porque, assim, uma das minhas grandes preocupações é perder a minha humildade. É que alguém me coloque num pedestal. Toda vez que alguém me elogia bastante, eu tenho dificuldade. Não é que eu não recebo. Isso foi indireta para mim. Não foi não. Mas eu tenho uma dificuldade, às vezes, não é em receber. Eu recebo e me sinto honrado, tá? Mas, assim, em me colocar naquela situação. Porque eu tenho, acho que devido ao que eu passei em Uberlândia, eu tenho muito medo de me considerar aquilo que, às vezes, eu já fui. Levou à ruína, aquilo que me levou à ruína. Entendi. Então, eu tenho essa certa dificuldade. Então, eu procuro trabalhar sempre na humildade. Sempre na humildade. Eu acho que tanto os elogios quanto as críticas, elas precisam... A gente não pode se contaminar com elas. Porque a pessoa que é muito contaminada pelo elogio, ela fica soberba. A pessoa que é muito contaminada pelas críticas, ela entra em depressão. Então, acho que a gente tem que dar, muitas vezes, um valor parecido entre os elogios e as críticas. Sabe por quê? A pessoa que ela é só elogiada, na hora que ela receber uma crítica, ela não vai saber lidar com isso. Por isso que muitas pessoas começam a se desequilibrar realmente quando tem algum hater. Né? Você faz uma postagem no Instagram, você faz algum vídeo, alguma coisa, tem lá 50 elogios. Você muitas vezes não dá ideia para 50 elogios, mas aquela pessoa que te criticou, aí mexe no ela. Aí fere mais ainda. Então, acho que nem os elogios e nem as críticas, elas devem ser deixadas, ser consumidas propriamente ditas, né? Por nós, porque pode afetar tanto para o bem quanto para o mal. Não, com certeza. E essa história que o Ivan está trazendo para nós aqui, né, todos esses pontos que foram muito bem colocados aqui, isso traz para quem está nos assistindo, até para nós aqui, um ganho, um aprendizado extraordinário. Porque a vida do Ivan foi essa, foi ressignificar. Claro, ele conseguiu uma casca grossa na infância, ele teve que lidar com muita coisa na infância. Muita coisa. Então, criou uma casca grossa, e aí ele conseguiu ressignificar as coisas e a cada tropeço e a cada vale, a vida é feita, o empreendedor principalmente, ele vive de picos e vales. A diferença é que quando você vai crescendo, os vales vão ficando mais no alto. Então, por exemplo, quando você está no início, você sobe um pico, se você cai, que foi o seu caso, é um vale lá embaixo. Só que depois que você vai subindo outros picos, os vales vão ficando proporcionalmente igual aos picos, entendeu? Estou dizendo assim, hoje se o Ivan caísse, ele não cairia talvez para o absoluto zero. Nesse ponto que eu estou querendo trazer. Mas a grande sacada é que ele sempre ressignificou até as tragédias, os vales. Quando você se lascou porque você perdeu a humildade, Ivan, você veio para Brasília no -0. Como é que você começou de novo? Exatamente. E aí você começa com a experiência do conhecimento, como eu falei. Então eu já tinha essa base da humildade, de como se vestir e de ser bom no que eu fazia. E aí você vai buscar o quê? Oportunidades. E as oportunidades, elas só vêm, eu falo isso para as pessoas é o seguinte, qual é a desculpa que você arruma para você todos os dias? Qual é a desculpa que você arruma para você todos os dias? Porque muitas pessoas falam, eu não tenho dinheiro. Cara, eu cheguei em Brasília, não tinha dinheiro, eu deixei uma dívida de mais de 2 milhões de reais na época em Uberlândia, só de imposto era mais de 1 milhão, então assim, tive que pagar, e todas, né, graças a Deus, paguei, mas era uma dívida de mais de 2 milhões, eu estou falando disso de 25 anos atrás, 2 milhões. Hoje já estava em então, mais de 10 milhões. Mais de 10 milhões ou 15 milhões, sei lá. Então, assim, era uma dívida de 2 milhões. Eu tinha 4 filhos para criar.
Já tinha 4 filhos para criar. E aí, como? Qual é a desculpa que você dá? Eu não tinha nada, cara. Eu não tinha um conhecido em Brasília, não tinha. Olha, como é que você veio parar aqui? Tinha um telefone de um amigo meu, de Sertânia, que tinha um irmão aqui, que eu falei, Marcos, cara, me dá o telefone do seu irmão, eu estou em Brasília, que já estava na rodoferroviária, e eu falei o seguinte, eu quero falar com ele, porque assim, se ele não me der ver se ele consegue um lugar para mim ficar, porque se ele não conseguir, eu só tenho dinheiro para pagar 2 ou 3 hotéis, eu vou ter que ficar na rua. E o Marcos falou, não, vou te dar o telefone dele. Ele me deu, coincidentemente, o cara trabalhava com pintura de faixa. Jesus se de faixa. Deus mora nas coincidências. Né? Mora nas coincidências. E aí ele me deu um quartinho de 3x2, sem reboco, teto piso de chão, vermelhão, mesmo. aquele piso vermelho, Uhum. entendeu? E eu comecei ali dentro daquele quartinho. E aí, como sair do menos zero? Buscando oportunidades. Cara, em nenhum momento, é algo que eu falo com muita, eu fico assim, eu fico impressionado com a vida das pessoas, que elas vivem numa vida de escassez. Que tudo que acontece, ela quer baixar mais ainda a qualidade de vida, em vez de buscar resultado para manter a vida que tem. Então, cara, eu sou totalmente contra isso aí. E aí, mesmo dentro da situação que eu estava, mesmo às vezes chorando e chorando mesmo, assim, muitas e muitas vezes, eu procurava manter o quê? A minha aparência, e eu procurava manter o meu conhecimento naquilo que eu fazia. Sim. E por quê? Porque dentro disso era que eu enxergava que eu poderia ser uma pessoa agradável e buscar as oportunidades. E se eu tinha uma oportunidade de conhecer o Dai, se eu tinha uma oportunidade de conhecer você, Matheus, ou qualquer uma outra pessoa, eu não ia chegar lá para chorar a minha dor. Eu ia chegar lá para buscar uma oportunidade. E a oportunidade sendo essa que era o seguinte, eu lembro que eu fui procurar um cara lá no Gama que tinha uma rede de hamburguerias e tal, não é o Gelé não, o Gelé se tornou meu amigo, Gelé, meu amigo, meu irmão, beijão para você aí, se você assistir a nós aqui, então assim, porque meu irmão, meu amigo, sabe, acompanhei toda a história do Gelé, já foi numa época que eu estava aqui, que já estávamos assim, até numa situação um pouco melhor, mas assim, era Zé Carlos o nome do cara. E eu cheguei lá para ele, e a única coisa que eu fui pedir para ele foi trabalho, cara, foi uma oportunidade. Olha, eu tenho esse projeto aqui, eu estou aqui, eu preciso disso, e foi um dos meus melhores clientes. Mas a virada de chave, as pessoas, assim, às vezes chegam para mim e falam o seguinte, pô, Ivan, qual foi o dia da virada de chave? Quando foi que as coisas aconteceram na sua vida? Cara, as coisas aconteceram e a virada de chave é dia a dia daquilo que você planta. Todo dia. Não tem um milagre. Eu não vendo fórmula mágica. É 1% Sempre falo todo dia, isso. né? É 1% todos os dias. E aí um dia de sábado, eu estava lá nessa casa, eu tinha trazido uma máquina de recorte, de fazer adesivo, lá de Uberlândia. Foi a única coisa que me sobrou. E aí, depois que eu estava nessa casa lá, voltei em Uberlândia, trouxe essa máquina para cá, coloquei essa máquina lá. E um dia, um sábado à tarde, apareceu um cara lá numa Ferrari, eu estou falando de 25 anos atrás, né? Apareceu um cara numa Ferrari lá e falou para mim o seguinte, eu ouvi dizer que você aqui faz adesivo. Falei, faço sim. Estava lá com uns 8 pintores de letra, tomando cachaça, bebendo, fumando e tudo lá. E eu, na época, não bebia. Então, assim, eu hoje bebo muito pouco, mas eu não bebi, nunca fumei. Estava lá só no meu cantinho, quietinho, pensando em tudo na vida, né, cara? Como que eu estava, onde eu estava, e naquele momento, exatamente o que eu estava vivendo. E aí esse cara entrou, chegou assim e falou assim, ouvi dizer que aqui faz adesivo? Eu falei, faz adesivo. Ele falou, eu queria fazer um adesivozinho ali com o nome Ferrari, para colocar na minha Ferrari. Eu fui lá, liguei a máquina, liguei o computador, fiz o adesivozinho dele para ele, a Ferrari dele era vermelha, eu fiz o adesivo branquinho, nome Ferrari, e ele perguntou quanto que era. Eu falei, não, nada não, cara, eu vou te cobrar isso aí não. O cara, não, pô, mas você tá doido? É seu trabalho. Eu falei, cara, não vou te cobrar isso. Não tem nem como te cobrar. Tá tudo bem. Até então não tinha nem ideia de quem era o cara. Pô, colei o adesivozinho e lá foi embora. Os caras, os outros lá, você é doido demais, você é babaca demais, acabou de perder o dinheiro da janta, não sei o que e tal, aquela coisa. E eu fiquei ali na minha lá. 2 semanas depois, esse cara voltou e falou, olha, eu quero que você vá lá no Gama Shop. Quem é de Brasília vai saber, lá dentro do Gama, o Gama Shop, que eu tenho uma loja lá chamada Ferrari. Eu estou querendo trocar a adesivação da loja lá e eu queria que você fizesse para mim. Depois eu vim descobrir que esse cara era um dos caras mais fortes do Gama. Hoje, meu amigo pessoal também em particular, Donizete,
Beijo também no coração Assistindo dele. com certeza, Entendeu? grande Beijo no Doni. coração. Então, assim, você conhece, Donizete? Não, Então, não assim, conheço não, mas eu tô feliz. Ainda não, né? Só dele ter feito isso por Pois você, já virou um amigo é um cara meu. que até hoje apoia vários políticos aqui. Já foi administrador do SIG, já foi administrador do Guará, já foi administrador do Gama. Vamos trazer ele aqui então, Ivan, depois vamos para trazer gravar um ele programa com a aqui. gente aqui. Hoje ele está bem aposentadão, então assim, bem tranquilo. Está construindo, acho que tem umas 3 ou 4 pousadas lá em Perinópolis. E assim, e tudo que o Donizete precisa, ele sabe que pode contar comigo, porque eu não cobro. Não estou falando aqui agora como demagogia, porque é outra coisa que eu trago na minha vida inteira, meu irmão. Gratidão. E o que esse cara fez por mim, porque você não tem ideia. Esse cara veio, fez esse adesivo, depois ele virou administrador do Gama Shopping. Como administrador do Gama Shopping, me levou para dentro do Gama Shopping, já começou a mudar a minha vida ali, dentro do Gama Shopping, me indicava para várias pessoas, eu queria mudar para cá com a família, eu não tinha condição nenhuma de mudar, um amigo dele estava construindo um prédio lá no Gama, ele chegou e falou assim, vai lá, procura o IT, que é um cara, já foi muito político famoso, já foi deputado e tudo, procura o IT lá no Gama, no escritório dele, fala para ele que eu estou avaliando o que você precisar. O IT tinha acabado de fazer um prédio de 3 andares, até morava todo o time do Gama lá. Então, assim, o IT chegou assim, perguntou do meu nome, falou, não, Donizete já me ligou. Tá, pega a chave aí, escolhe lá o que você quiser. E eu fui lá. Então, foi um cara que abriu muitas portas para mim. Sim. E depois disso, eu fui só buscando oportunidades mais e mais e mais com pessoas e aprendendo a quê? A fazer algo que é essencial na minha vida, servir. Porque quando você serve, olha o que eu fiz com o cara. Essas lições que a gente tem que eu não sou aquele cara que vai anotando aí. Não precisa, pega a virada de chave e faz ela acontecer na tua vida, cara. Então, assim, eu falo para todas as pessoas, cara, se precisar de lição, eu tenho muitas. Então, eu tenho lição de como você andar e se apresentar o seu produto. Eu tenho lição que você tem que aprender conhecer bem do seu produto. Eu tenho a lição de que você tem que buscar, de certa forma, as oportunidades dentro do mundo em que você vive, mas sem se tornar um cara chato, sem se tornar aquele cara que chega num lugar, quer conversar, contar a sua história inteira, em vez de ouvir a história do outro. Então, assim, você, assim, são essas coisas e, acima de tudo, gratidão e servir. Então, cara, isso é o prato cheio. Eu falei ontem, antes de uma reunião, né, lá com o Dai, eu falo aqui agora para você que está em casa aí, para todo mundo. Eu estudei bastante a biografia de vários empreendedores bilionários do Brasil e fora do Brasil. Qual a conclusão que eu cheguei? Quanto mais eu vi princípios nesses caras, mais eu vi resultado de vida. Verdade. Servir é um princípio. Sim. Ser honesto é um princípio. Ser grato é um princípio. Não trair a mulher é um princípio. Então, assim, cara, são princípios que você carrega na tua vida. E quanto mais princípios você tem, mais resultados você adquire. Que ouro foi esse agora, meus queridos? De arrepiar, que é isso? Tudo! Sabe o que eu tiro disso tudo que você falou? Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Nada. Quantas desculpas você tinha, né? Para poder desistir, para poder chutar o balde, para poder colher ali as migalhas que caíam da mesa. E você não, você queria apenas uma oportunidade para mostrar o seu trabalho, mostrar o seu serviço, mostrar quem você era. Exatamente, Mateus. Deus, ele sempre nos honra. Pode demorar, pode passar um tempo maior do que a gente espera, mas ele sempre nos honra de uma forma ou de outra. Eu posso interromper dessa fala? Sim. É porque eu sempre vejo as pessoas falarem isso. Esses dias, inclusive, um pastor, que eu acho que ele vai acabar assistindo isso aqui, estou falando de você, pastor, mas não vou te dar teu nome, não. Até falou o seguinte, cara, eu não consigo entender por que às vezes eu faço tudo na vida e ainda não fui honrado para estar onde eu quero. E eu falei para ele uma coisa que vai matar isso que você ia falar agora. Deus não demora, não, para honrar as pessoas, não. Deus não honra, Deus prepara. Prepara, exatamente. Então, se você está preparado, Deus vai te dar. Mas, principalmente, no caso de um pastor, é uma ovelha que Deus não quer perder. Ele não quer perder. E talvez a riqueza, ou o lugar onde ele quer estar, como estátua, ou com várias igrejas, como é o sonho dele, e uma coisa assim, possa, de repente, fazer ele
não ser tão genuíno quanto ele é hoje, Se servindo a desvirtuar do Deus. caminho dele. Ou então ele ainda Então- não está preparado, né, Ivan? Né? Essa é a preparação. É, a Às preparação, vezes Deus ainda sabe, tá cara, eu na vou entregar preparação ainda. isso aqui É, e esse cara exatamente. pode se perder. A vaidade pode tomar conta. É exatamente. A gente vê hoje tantas igrejas, cara, vendendo pedaços do céu, vendendo Sim. coisas aí. Por quê? Porque a gente olha que foram pessoas que começaram até com uma história bonita, que começaram com um propósito bonito e se vai descer, a vaidade tomou conta, o dinheiro tomou conta, então Subiu assim, pra cabeça. subiu para a cabeça e tudo mais. Então Deus, ele não demora, cara. Nós é que nos demoramos para preparar Pra nos preparar. e entender que nós temos que sair do deserto. É. Só que tem pessoas que vivem a vida inteira dentro do deserto, cara. Tem pessoas que vivem Você vida não inteira. entende, você fala, cara, a Tem pessoa lá. tem 30 anos, não muda de vida, Não não rompe. muda, né? Não consegue fazer uma virada de chave, tá sempre devendo, tá sempre com problema. Mas você vai olhar a história de vida da pessoa, as atitudes são as mesmas. Princípios. Ela não muda, ela fala assim, meu Princípios. Deus, por que o senhor não me abençoa? E você vai ver, cara, a pessoa é comprando besteira, tomando atitude errada, é não se preparando, é andando com as mesmas pessoas, A é não mudando de verdade, ambiente. Mateus, Não dá valor a ao ver- conhecimento, não não dá. dá valor à sabedoria. A verdade não está dá no nada. discurso, está no comportamento. É, a questão de O cara Deus fala que, honrar a gente. isso e aquilo, quando você vai ver o comportamento dele, totalmente Exatamente. incongruente com a fala. A questão de Deus dar na hora certa é o seguinte, Deus é pai. E nós, como pais, nós sabemos o seguinte, que nós queremos o melhor para os nossos filhos. Só que você quer dar uma Ferrari para o seu filho, ele tem 8 anos. Ele merece uma Ferrari? Ele merece. Seu Sim. filho amado, seu herdeiro e tudo mais. Só que tá na hora, ele está preparado para receber uma Ferrari. Ele está preparado para receber um carro. Ele não está preparado. É. E é por isso que muitas vezes a gente não entende por que aquele momento ali realmente você colocou bem a questão da preparação. A gente ainda não está preparado. Deus mostra os desertos para que a gente se prepare. Tem pessoas que se preparam e tem pessoas que ficam no mesmo lugar estacionadas. E Muito vai tempo. passar a vida inteira daquele jeito. Daquele jeito. Não, é aquele negócio, a oportunidade alcança aqueles que estão prontos. Do contrário, ela não vai chegar. Você pode pedir uma oração, você pode pedir o que for. Se você não estiver pronto, Deus é pai, como foi bem falado aqui, ele não vai dar. Justamente para te proteger. Pega uma criança de 8 anos, deixa ela pilotar uma Ferrari. Ela vai bater esse carro, ela vai morrer. É. Ela não está pronta para aquilo. Então a oportunidade alcança aqueles que estão preparados. Eu Ivan, achei que você ia ter que colocar o nome das empresas todas. Você colocou empresa em LED, né? Mas tá bom. você passou pro Igão? Eu não sei, achei que vocês iam buscar. Mas assim, mas tá tudo bem. Não, mas cita as demais para elas não ficarem Não. tristes. Passou a Imob também. Empresa, em LED, Mob, Isso. Tecnet, nós temos a Capilar. É coisa, Então, viu? nós estamos no grupo, estamos no grupo Mas da tem empresa de da Manu, não ia Maju. caber, não, na televisão, no Então, HD aí, são na várias televisão. empresas, né? Não, talvez. Tá passando aí, Matheus? Deu pra dar uma olhada aí. Não, tá. Ah, bom, o Ivan tem um projeto que, assim, meu Deus, esse homem é diferente mesmo. Ele vive os princípios que você. Imob. O Ivan vive realmente aquilo que ele fala. Porque os princípios de servir, o princípio de ser grato, o princípio de ser honesto, íntegro. Bom, Ivan, fala um pouquinho do Família Provérbios. Isso aí é outro grande marco na minha vida. Sim. Primeiro, eu sempre falo o seguinte para as pessoas, tá? Eu não sou santo, eu não sou pastor, eu não sou líder espiritual. Gosto de deixar isso bem claro. Eu sou um homem, sou pecador, tenho os meus defeitos, mas eu procuro todos os dias ser um ser humano melhor. E há 3 anos eu li o livro Salomão, o Homem Mais Rico da Terra. Fui estudar um pouco sobre Salomão, achei ele maravilhoso, magnífico, e comecei a fazer a leitura diária de provérbios. Todos os dias. Depois de 1 ano que eu fazia todos os dias a leitura de provérbios em casa, sozinho, um dia eu estava na academia, eu fui treinar, cheguei na academia, esqueci meu tênis, e eu falei, cara, eu vou começar hoje a fazer a leitura de provérbios no vivo, no ar. Sentei lá, liguei para 3 amigos meus, entraram na live, os 3, e nós começamos a ler, três amigos, Eduardo Rocha, não o PNL, o consultor. O consultor. Eu acho que Grande Dudu, um Pastor abraço. João, grande Dudu, gosto demais desse cara. O Dudu é fã da Então, cor. assim, mas Pastor João e uma outra pessoa. E nós fizemos ali a leitura ao vivo. Apareceu mais 2 abençoados, então ficaram 5 pessoas e nós fizemos ali a leitura diária de Provérbio, que já está completando 2 anos
que é aí onde eu falo. Isso me deu uma disciplina na minha vida, em outras coisas que você não tem ideia. Olha, eu falo com toda a honra do mundo. Nos 3 a 4 últimos anos da minha vida, eu consegui 80% do que eu tenho hoje. Caraca. 80% do que eu tenho hoje. Eu queria dar E aí, só finalizando essa questão eu vou dar um do testemunho, provérbio, então assim, todos os dias, 6 e 8 da manhã, chova ou faça sol, nós estamos lá na família do provérbio, firme e forte, incomodando o povo, que a gente fica mandando os direct para todo mundo. Hoje tem uma rotatividade ali entre 50, 60, 70 pessoas por dia. Já passaram mais de 30 mil pessoas por lá. E todos os dias, sem exagero, nós recebemos um depoimento de alguém que mudou a sua vida, conseguiu alguma graça, conseguiu algum feito, através ali daquele momento, através ali daquela família de provérbio. Não, Ivan, eu quero testemunhar porque eu tive a alegria, oportunidade, né? Alcança que eles estão prontos, eu estava pronto. De que eu viajei com a minha família para Maceió e o Ivan foi também para Maceió na mesma data e tal. Coincidência. Não, e resolvemos curtir alguns dias juntos, né? Tive esse bom. privilégio de Muito curtir. bom, Você não muito sabe bom. o tanto que foi bom. Foi maravilhoso. E o Ivan, assim, tinha dias que a gente tava viajando, então tinha que curtir até mais tarde um pouco. Sim. E curtir, aquele negócio da família dele tava toda lá, os meninos, um beijo para eles todos. E aí eu falava assim, bicho, eu ficava pensando assim, bicho, como é que o Ivan vai acordar? Como é que o Ivan vai acordar daqui a pouco? Daqui a pouco. Pra poder fazer um profilo de prova. Bicho, ele não furou um dia sequer, velho. Tamanho é o compromisso e a disciplina que ele tem e o cuidado que ele tem com a família de provérbios. Exatamente. Né, Ivan? Exatamente. Que exemplo, eu fiquei chocado. É porque assim... E por que às 6 e 8? Cara, não tem muito um porquê. Exatamente 6 e 8. Exatamente 6 e 8. Às vezes eu atraso um pouquinho, 6 e 10, 6 e 11, mas o horário é 6 e 8. Não tem bem um porquê. Tá? O que tem, assim, que eu falo todos os dias, muita gente fala o seguinte, deixa gravado. Cara, se eu deixasse... O dia que eu deixo gravado, por exemplo, você pode olhar nos meus stories lá, dá 500, 300, 700 visualizações de pessoas que assistem mesmo, assim, que vão até o final. Então, às vezes passa até muito mais. Mas o que eu falo todos os dias, cara... Você tem que dar a Deus, isso é bíblico, é um princípio. Você tem que dar a Deus o que você tem de melhor. Você tem algo melhor para dar a Deus do que a hora que você acorda poder honrar o seu nome? Verdade. Então não deixe gravado. Por quê? Porque eu quero ver aonde vai o seu propósito com Deus, aonde vai o seu compromisso. O que você está passando não é apenas a palavra de provérbios, é um novo estilo de vida. Um novo estilo de vida. Né? Um novo... Uma disciplina de você estar ali todos os dias, domingo a domingo. Sábado e domingo às 7h30. Sábado e domingo às 7h30. Ele aliviou um pouquinho. Dá uma aliviar um pouquinho. Mas mudei agora também, depois de 1 ano e meio para cá, um ano e pouquinho para cá. Porque eram todos os dias 6 e 8. E aí eu mudei um pouco, porque realmente... Não, e hoje, inclusive, na hora que eu entrei, eu não acompanho todas as manhãs, mas vez ou outra eu tô lá assistindo. Né? E hoje, na hora que eu entrei, estava realmente uma pessoa dando um depoimento, né? Uma mulher. Então o depoimento que você estava falando ali fora era esse. Isso, a mulher estava dando um depoimento. Eu quis entender, então foi a Michele. Que tinha feito realmente uma grande diferença na vida. Ela estava emocionada. Isso. Então, às vezes a gente não entende, não compreende como nós podemos influenciar positivo ou negativamente na vida das pessoas. Né? Certo dia eu estava num restaurante, olha que coisa besta, estava num restaurante almoçando, veio uma senhora com um menininho, né? Uma criança, acho que era o neto dela. Ela, oi, tudo bem? Nossa, meu filho estava falando ali de você, ele disse que quer ter um cabelo igual o seu. Eu olhei assim, eu achei, cara, que ele tão engraçado. Isso aí até eu quero. Tá perto, viu? Quem tá longe sou eu. Pois é, isso aí é só um laque, secador. Eu ia te perguntar como é que faz esse negócio, eu achei bonito, velho, legal. E aí, às vezes, a gente não entende isso. Muitas pessoas olham o nosso estilo de vida, como a gente se comporta, o que a gente fala, o que a gente escuta, nos lugares onde a gente anda, a gente não entende isso, mas a gente influencia muitas pessoas, né? E se as nossas palavras fossem alimentos para outras pessoas, o que a gente estaria alimentando elas? De coisas boas e de coisas ruins. Então, tudo que sai da nossa boca alimenta outras pessoas.
né? Então, eu vejo exatamente isso nesse propósito que você fez, né? De domingo a domingo tá levando a palavra de Deus, porque existe pessoas que são cristãs, mas algumas pregam o evangelho e outras são os agentes secretos. Você sabe que tem os cristãos agentes secretos, né? Que é só para ele. Ele, não, eu sou cristão, acredito em Deus, mas ninguém sabe. Né? Ele é realmente uma pessoa ali que trabalha no segredo. E você externalizar isso, mostrar o seu estilo de vida com a humildade de falar, olha, gente, eu não sou santo, e ninguém aqui é santo, mas eu busco melhorar. E como isso acaba influenciando na vida das pessoas. Né? É o transbordo, realmente. É você crescer da forma que você está crescendo, mas contribuindo para que a gente possa realmente ter uma vida que tenha valido a pena. A gente olhar para trás e falar, cara, valeu a pena eu viver. É isso. Ó, nós estamos indo para a reta final desse programa de hoje. Mas já? Cara. Agora que eu tô animando. Não vou dizer que soltando aqui, não vou dizer agora assim, passamos a segunda marcha. Jamais vou falar que o que é bom dura pouco, porque dura muito. Só que o que é bom tem que ser repetido. Pra aprender a audiência. Senão você não se inscreve no canal, senão você não aperta o sininho. O Ivan vai vir de novo. E pra você não perder, você tem que estar aí inscrito, tá? Aperta aí no botãozinho de inscrever, aciona o sininho e aguarde. Vamos vir com um baita programa com o Ivan, etapa 2. Ivan, vamos falar pra gente fechar esse nosso bate-papo de hoje. Já com a promessa de você vir no próximo. Opa. Já prometi pra todo mundo, eu vou ter que honrar. Um pouquinho da mentoria. Fala da mentoria um pouquinho, Ivan. Opa, que honra, velho. Não, eu que tenho a honra de você estar falando isso aqui no nosso programa. A mentoria ela surgiu depois de, vamos dizer assim, aí sim, né? De 37 anos de empreendedorismo, de muitos acertos, muitas derrotas, né? Mas todas em aprendizado, né? Então, hoje a gente vê que muitas pessoas que não trilharam esse caminho, que às vezes não têm resultados ainda em sua vida, fazem um curso, 2 cursos, 3 cursos e já imaginam que ou são coach ou são mentores e começam ali a querer vender alguma coisa. Eu não sou contra, eu acho que tem mercado para todo mundo, eu também não estou aqui para criticar A ou B, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a minha mentoria, eu sempre tive muito medo mesmo de ser confundido com essas pessoas. Então eu sempre tive muito medo do Ctrl+C e Ctrl+V, tá? Eu sempre tive muito medo do que entregar para as pessoas, e quando eu fui convidado para fazer essa mentoria, que se chama-se Entregando o Resultado, eu comecei a fazer um balanço na minha vida e falei, realmente eu tenho muito resultado para entregar a quem quer adquirir. E aí veio a base realmente da mentoria, que nós estamos lançando agora em julho. É um prazer ter vocês conosco, então estejam lá. Se você não fez sua inscrição, procura o nosso comercial, entra aí no Insta, j.ivancena com 2A, que está lá cheio de informações já para você. E dentro dessa mentoria, eu tenho ali o que eu chamo de facilitadores. Porque, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu estava conversando ali com o Matheus ali fora. Se você olhar para mim e pensar o seguinte, cara, esse cara sabe de tudo, sei nada. Primeiro, eu estou aprendendo todos os dias. Segundo, eu vou dizer uma coisa para você. Se você botar uma tabela na minha frente aqui, uma planilha, eu vou ver por educação, sabe? Mas eu não gosto, gente, não gosto de planilha, não gosto de financeiro, administrativo, mas eu aprendi uma coisa, não é questão de gostar, é questão de necessidade quando você sabe onde você quer chegar. Eu tive que aprender um pouco de cada coisa, mas eu tive que fazer melhor. Eu tive que buscar uma pessoa especializada em cada coisa. Sim. E isso me ajudou a chegar aos meus resultados. E isso é o que eu levo hoje ao meu mentorando. Porque assim, de verdade, cara, de verdade, a coisa não é difícil. Mas a gente tem que começar por algo. E o que eu falo para as pessoas todos os dias é o seguinte, qual é esse algo? Qual é o caminho? Qual é o caminho? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que eu tenho certeza vai assistir esse podcast, a Patrícia, e ela falou para mim o seguinte, ela é mentorada minha hoje, e ela falou assim, Ivan, eu estava vendendo o meu apartamento para investir no meu negócio. E graças a Deus, ouvindo 2, 3 vídeos seus, eu mudei de ideia. E eu quero entrar na mentoria com você, porque eu quero, talvez até vender,
mas eu quero vender com mais segurança. E aí onde eu falo para você, às vezes as pessoas não têm o caminho, ela tem o dinheiro. E dinheiro acaba, gente. Dinheiro acaba. Então, assim, as pessoas precisam primeiro do caminho. E qual é o caminho, Ivan? Eu falo sempre, espiritualidade, autoconhecimento, resiliência. E é tudo isso que a gente trabalha. Aí, com essa base dentro da mentoria, que eu tenho os facilitadores, que são pessoas muito capacitadas em cada área dessa aqui que eu estou falando para você, aí vem ali a questão de gestão, a questão de redes sociais, de marketing digital. Estou com um cara maravilhoso, fantástico, um dos melhores hoje do Brasil, conosco nessa mentoria. Então, estou com uma equipe muito boa de 6 facilitadores, onde a gente vai entregar realmente a chave, a porta e a estrada. Não segue quem quiser. Entendeu? Não segue quem quiser. Não, eu quero Anota que isso aí é ouro. E eu quero complementar isso aqui, dizendo assim, você que pensou qual o preço, você já não pode participar. Exatamente. Porque você está com a mentalidade pequena. Você já não está pronto para o negócio. Já não tá pronto. Essa é a verdade. Essa oportunidade não vai te alcançar. Esquece. Exatamente. Para você não vai nem ficar sabendo de preço. Porque o que você tem que internalizar é qual é o valor que isso tem. A gente estava conversando isso ontem, né, Ivan? Bom, o Ivan apanhou demais para aprender tudo que ele sabe. Para ter o resultado que ele tem. Ele vai te entregar isso. Ele vai trazer para o momento presente agora 10 anos da sua vida. 10 anos de peia que você teria que levar. Você vai aprender com as peias do Ivan. Você não vai precisar passar pelo que ele passou. Quanto é que vale isso? Qual é o valor que tem isso aí? Pois é, amigo. Vale o que for preciso. Vale o preço que tiver que ser. Mas você não pode perder. É esse o ganho que você vai ter com a mentoria do Ivan. Não tenho dúvida disso. Porque não falo isso à toa. Eu sou um mentorado dele, né? Por osmose, ele, né? Mentorado assim. Meu irmão. Eu aprendo demais com ele. Imagina algo estruturado da forma como ele planejou, com facilitadores que são pessoas peritas em cada área, o ganho que você vai ter. Muito bom. Então, assim, Muito bom. nós vamos estar lançando também lá no nosso evento essa mentoria, oportunizando as pessoas a adquirir e participar. São quantos dias, Ivan? 6 meses, cara. São 6 meses, mas quantos dias por semana? Não, 2 vezes por mês. 2 vezes por mês? 2 vezes por mês só. Sempre aos sábados, né? Sempre aos sábados. Sempre ao sábado. Fácil de você aprender. Porque o cara aprende e implementa a semana inteira, né? Na semana Ele vai ter inteira. 15 dias para implementar. 15 dias para implementar. Exatamente isso. Essa é a nossa ideia. 100% online. 100% online. É fantástico. Tá fácil, tá fácil. Online. Literalmente tá fácil. Matheus, vamos nos despedindo aqui? Nós já temos um compromisso com o Ivan, porque o Ivan vai estar conosco aqui no próximo gente, programa. é uma pena, viu? 1 hora passou tão rápido. Mas eu queria fazer só um adendo, Matheus, acho que você vai concordar comigo aqui, que eu não poderia deixar de... Porque a Bíblia nos ensina o quê, Ivan? Dê honra a quem merece honra. Sim. Hoje, eu ainda não tenho o resultado que... Estou longe de ter o resultado que eu quero ter, mas já tenho um resultado confortável, já sou feliz. Sempre fui feliz, na verdade, mas hoje eu tenho a possibilidade de fazer algumas coisas, né? E eu digo isso. A maior escola que eu tive na vida foi a igreja, que me ensinou desde os meus 10 anos de idade a ler a Bíblia. Assim, eu posso dizer para você com segurança que eu já li ela umas 10 vezes. Poxa. Porque eu fiquei só de ministério, exercendo o ministério dentro dessa igreja, da qual eu me desenvolvi, foram 20 anos. Depois eu ainda Você já tem 20 anos? Hã? Oi, mano. É sério? Eu sou novo, mas assim, comecei cedo também, né? 22. E eu ainda assim, depois empreitei com o Virgílio, que deve estar nos assistindo também, em outro ministério. E assim, tudo na palavra, tudo na essência, tudo no princípio. Então, assim, o trabalho que você faz com a família de Provérbios é o divisor de águas. Pessoas bem-sucedidas são pessoas com princípios e valores profundamente estabelecidos, entronizados. Com isso, eu quero agradecer muito por toda a sua sabedoria, por tudo isso que você trouxe para nós aqui hoje, por ter nos proporcionado, por acreditar no Líderes do Brasil, apoiar a gente, ser o nosso mentor, ser um Shark do Líderes. As pessoas que me ligam, me perguntam... Não, isso assim, é difícil até de eu ter que trazer um relatório, porque as pessoas que ligam pro Ivan, ele traz mesmo para cá, ele é fantástico. Bom, mas voltando pro princípio bíblico, dê honra a quem merece honra, eu preciso honrar esse espaço aqui. Plano B na tela, por favor, e quero agradecer ao Tiago Manilha, a Michele, pela oportunidade de a gente estar construindo isso juntos, com um perito, que esse aqui que eu falo com segurança,
é a melhor empresa de comunicação 360 do Distrito Federal, quiçá do Brasil. Aqui você grava seus conteúdos, você vai ter a galera que vai fazer a melhor edição que tiver, a melhor edição possível para esses conteúdos. Você vai ter todo um suporte de estratégia de marketing. Além disso, você vai ter a galera que faz o tráfego para o seu produto, enfim, é 360. Você não conhece, você pode nos conhecer através do Líderes. Se você não conhece, você pode vir a conhecer através do Líderes do Brasil, ou para adiantar a sua vida, seguindo no @Vídeo Estúdio Plano B. Isso aí, bom demais. rapaz. É bom demais. Matheusão, vamos encerrar? Traz Meus aquela palavra, queridos. aquela voz aveludada que você tem. Esse cara é foda. Meus queridos e minhas queridas, no meu Brasil e fora dele, né? O que a gente pode falar de uma live como essa? De ensinamentos como esse? Resiliência, gratidão, temor a Deus, perseverança, né? Alegria, transbordo. Entenda uma coisa, as pessoas de sucesso, elas têm comportamentos em comum. E o que você tem hoje como ponto de referência na sua vida? Eu acho que o que muda muito na vida das pessoas é quem elas modelam, né? A pessoa talvez mora lá na favela, ela modela o dono do bar, o traficante, né? o assaltante. Mas aqui você tem uma oportunidade de modelar uma pessoa completamente diferente, uma pessoa que realmente chegou aonde poucos chegam, mas onde você também pode chegar. Eu acho que quando a gente começa a entender esse princípio da modelagem, e modelar os bons, e modelar, ele é diferente de você copiar, tá? Muitas pessoas hoje copiam outras, querem ser o que as outras são. Não, cada um tem sua essência, tem seu DNA. Eu acho que o que a gente tem que absorver, principalmente do conteúdo fantástico que o Ivan trouxe aqui hoje, é quais são os pontos, qual é a modelagem que você pode tirar e absorver de toda a história dele, de tudo aquilo que ele passou, né? E venceu e está aqui para poder transbordar e passar isso para você. Então, Ivan, quero te agradecer por essa oportunidade, por essas pílulas de ouro aqui que você trouxe. Eu tenho certeza que esse podcast vai ficar marcado para a história. E é o primeiro de uma série, né? Com certeza, vai voltar aqui. Eu que agradeço aí pelo convite. Agradeço a você também que teve a paciência e o tempo de estar aqui nos honrando também. Quero honrar a sua vida. E se eu posso dizer algo no final, eu diria para todas as pessoas que acima de qualquer coisa, se conheça. Saiba quem você é. Porque quando você não sabe quem você é, todos os medos, mentiras, insinuações vão fazer questão de mostrar a você aquilo que você não quer ser, mas te determinam, te rotulam e quer que você seja. Excelente. Então, Excelente. se conheça. Senhoras e senhores, os QR Codes estão na tela, QR Code do Líderes Brasil. Está também o arroba do Ivan, se você não está seguindo, você está perdendo muito tempo. E do Matheus, né? Que esses dois eles vieram de azul, não foi à toa. Porque realmente é uma dupla, literalmente. Não existe coincidência. Não existe coincidência. Não existe coincidência. Existe Jesus-cidência, Deus-cidência, menos coincidência. E com isso a gente encerra. Tá? Um beijo no coração de vocês, obrigado audiência, obrigado. Segue lá também o Líderes nas redes sociais também, vamos caminhar junto. Com certeza. Porque o nosso intuito é crescermos juntos por meio dessa grande rede colaborativa de amigos. Isso é Líderes do Brasil. Pra cima, liderança, a gente não para, todo dia. Tem que ser um novo avanço. Valeu!